religiosos, religiosos, prezados seminaristas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também os que estão rezando conosco de suas casas. Ouvimos essa primeira leitura, que é a primeira carta aos Coríntios, do apóstolo São Paulo, em que enumera para nós coisas tão importantes no caminho, da nossa santificação. Nos mostra a importância das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, o amor de Deus, e exalta, de maneira muito forte a caridade, o amor a Deus, e por amor a Deus, o amor ao próximo. E ele começa a nos dizer como que o amor de Deus precisa influenciar em nossas vidas, para nós agirmos com paciência, com bondade, com benignidade, com misericórdia, ao dizer que a caridade, que o amor é tudo isso. Então, um coração que abre-se ao amor de Deus, permite que Deus realize o seu plano de salvação, de santificação em sua vida, os frutos da ação do Espírito Santo precisam, como que naturalmente, começar a aparecer. E a transformação nas nossas ações, na nossa vida. Ele diz algo muito importante: ainda que nós fizermos grandes sacrifícios, grandes penitências, grandes jejuns, doarmos tudo que nós tivermos, dos bens materiais, se não for movido pelo amor de Deus, pela caridade, não terá valor para a vida eterna. Então, a grande motivação para como que nos movimentar na prática da caridade é o amor de Deus. São José Maria Escrivá tem uma reflexão muito interessante, em que ele diz, fazendo uma reflexão sobre essa passagem do apóstolo São Paulo, que nós somos tão, muitas vezes, frágeis, e a maldade que entra muitas vezes nas nossas intenções, que muitas vezes nós até fazemos o bem ao nosso próximo, não necessariamente movidos pelo amor de Deus, às vezes para satisfazer a nós mesmos, para nos mostrarmos a nossa condição de superiores, e muitas vezes convencer a nós mesmos que nós somos bons. E ele conclui a sua reflexão dizendo: esse dispor-se a fazer o bem ao próximo, esse praticar a caridade de modo mais perfeito, é nós aprendermos a contemplar o próprio Cristo naquele que necessita de ajuda, a quem eu vou me dispor a servir. Não fala aqui só fala da caridade, doação material, de esmola, mas em tudo aquilo que o apóstolo diz, na paciência, na compreensão, em ajudar a pessoa nas coisas de casa, nas coisas cotidianas. A fé na palavra de Deus, aquilo que nos diz o nosso Senhor, aquilo que nós fizermos ao menor dos nossos irmãos, é a Ele que nós fazemos. Ele nos diz isso, para termos de fato merecimento para a vida eterna, para ser mais perfeita a nossa caridade. É contemplarmos o Cristo no nosso próximo. E não é para satisfazer a nós, mas fazermos por amor a esse Jesus, na pessoa do nosso irmão. Isso é tudo belo, maravilhoso, mas nem sempre é fácil de nós contemplarmos esse Jesus no nosso próximo. E nem sempre vai ser fácil o nosso próximo contemplar esse Jesus em nós. Eu diria, por conta das barreiras humanas, dos defeitos, de tudo isso que
muitas vezes grita à nossa frente, das rusgas que nós temos muitas vezes, né, com o nosso próximo, isso vem sempre em primeiro lugar. É tudo tão profundo, tão belo, tão maravilhoso, tão santo, tão divino. Mas para que nós consigamos contemplar a Jesus, o nosso irmão, nós precisamos rezar como esse cego do evangelho de hoje. Senhor, que eu veja, que eu consiga ver o próprio Cristo no próximo, para que, de fato, as minhas boas ações tenham valor de vida eterna. E é por isso que o apóstolo São Paulo diz que ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, doasse tudo, todos os meus bens, se não for movido pelo amor de Deus, se for para talvez me julgar superior, me convencer de que eu sou bom, de que eu sou caridoso, não tem valor algum para a vida eterna. Como é maravilhosa a doutrina católica que nos conduz, que nos convida à perfeição. E essa preparação que a igreja faz conosco para nós adentrarmos o tempo quaresmal, para nós vivermos como que esse longo retiro espiritual, um período de um longo exame de consciência, quando o bom cristão, o bom católico vai se dispor a rezar mais, o bom cristão, o bom católico vai se dispor a fazer alguma penitência, a fazer algum sacrifício, a ser mais compreensivo, paciente, respeitoso na sua casa, com a sua família, o esposo com a esposa com o seu esposo. Quando a família cristã, católica, vai procurar viver mais em paz esse tempo quaresmal, o coração mais aberto à compreensão, à paciência, à misericórdia, ao perdão, para podermos celebrar a verdadeira alegria da ressurreição de nosso Senhor, dessa transformação e ressurreição dos nossos corações. Tão grande e tão profunda a nossa fé. E por isso que aquele que se entrega realmente a nosso Senhor de coração, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo, é um caminho natural, a mudança de suas atitudes, essa conversão, essa volta do coração e da vida para Deus. Porque diz o apóstolo São Paulo, a fé, a esperança, a caridade. A maior delas é a caridade, e ela que permanecerá por toda a eternidade. Não vamos precisar mais da fé no céu, porque teremos a contemplação, a visão, a posse de Deus. Por ora, ele diz, vemos como que por um espelho, em enigma, mas teremos a posse, não vamos precisar mais da fé, porque teremos a visão e a posse de Deus, essa união íntima com o Senhor. Não será preciso mais a esperança, porque já teremos alcançado todo o bem e maior bem desse mundo, que é a recompensa do céu. E a razão de ser de nós lutarmos a cada dia para essa conquista, não será preciso mais a esperança. E a virtude que permanecerá, o amor, a caridade, que precisa ser vivida ainda aqui nesse mundo como preparação para essa união íntima com esse Deus que é amor. Deus, caritas est, Deus é amor. Que nós consigamos ver o quanto nós precisamos trilhar esse caminho de perfeição. O evangelho belíssimo desse domingo, antes de nós falarmos da cura do cego, a primeira parte do evangelho, São Lucas diz que é a terceira vez que Jesus começa a falar da sua paixão com seus discípulos. E São Lucas que vai enumerando, contando esses detalhes. Foi o terceiro momento em que Jesus falava com seus apóstolos sobre a iminência, a proximidade da sua paixão. E que eles não conseguiam ver que aquilo poderia ser real. Embora o profeta Isaías, séculos antes, já profetizara nos mínimos detalhes tudo o que aconteceria com a morte de nosso Senhor. Mas eles viam Jesus fazendo os milagres, viram Jesus hoje curando esse cego,
com a força da sua palavra, vê, a tua fé te salvou. Jesus ressuscitando os mortos, multiplicando os pães, a pesca milagrosa, aquele que coordena, manda parar os ventos e o mar agitado. Viam de perto, tocavam o poder, a grandeza de Deus. E não conseguiam compreender, ao Jesus falar de que seria escarnecido, humilhado, flagelado, pregado na cruz, a morte mais vergonhosa, humilhante. São José Maria Escrivá nos convida, nós pedimos a nosso Senhor para nós vermos e aprendermos a ver a importância também da cruz em nossas vidas. Mas tem um documento do Concílio Vaticano II chamado Gaudium et Spes, que diz o seguinte: não nos pode surpreender esta incompreensão dos apóstolos, porque a dor, o sofrimento, só se entende em profundidade à luz de Cristo morto e ressuscitado, que padecendo por nós, não só nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pegadas, senão que também instaurou um caminho que nós precisamos seguir, em que a vida e a morte se santificam e adquirem um sentido novo. Eles não podiam compreender, porque ainda não havia acontecido a morte e a ressurreição de nosso Senhor. E a morte e a ressurreição de nosso Senhor nos faz ver esse sentido novo na dor, no sofrimento, na cruz. Esse caminho que o Senhor trilhou, deixou para nós as marcas, deixou para nós as pegadas, para nós como que encaixarmos os nossos pés e olharmos como um caminho de santidade. Muitas vezes visitamos um doente no leito de um hospital, em casa, às vezes gravemente enfermo, cheio de coisa, hospital muitas vezes, tantos aparelhos, tanta coisa. Sobretudo quando encontramos ali um doente consciente, mesmo numa grave enfermidade. E muitas vezes nós vamos ali para dar os sacramentos e uma palavra de conforto, uma palavra de fé. E saímos muitas vezes dali, nós sacerdotes, confortados, consolados por aquela pessoa. Porque encontramos um coração, mesmo no meio dos maiores sofrimentos, com tantas perdas humanas, tantas coisas sendo deixadas. Mas alguém que está em paz, que ainda encontra força para expressar, muitas vezes, um sorriso, algo simpático, agradável, uma palavra de fé, não querendo que os outros em torno de si, muitas vezes, permaneçam tristes, destruídos, arrasados, mas expressando um coração em paz. É esse sentido novo que a cruz do Senhor traz, que a morte e a ressurreição de nosso Senhor, que nos faz compreender que a vida e a morte se santificam nele, e que com a presença de nosso Senhor tem esse sentido novo. Porque tudo o que nós precisamos, desejamos, devemos esperar e buscar, com todas as nossas forças, é alcançarmos o céu. Concluindo a nossa reflexão, vamos ao milagre do Evangelho de hoje. Depois de Jesus conversar com os apóstolos sobre a paixão, Jesus caminhava e passou próximo à cidade de Jericó. E ali havia um homem cego que ficava ali, mendigando o seu sustento. Não podia ver, mas percebeu o movimento, o barulho, tudo aquilo. E começou a perguntar: o que está acontecendo? É Jesus de Nazaré que está passando.
Obviamente que Santo Agostinho é posterior a isso, né? Mas, no mesmo sentido, Santo Agostinho mais tarde vai dizer: eu tenho medo do Jesus que passa e não volta mais. Do momento da graça, da oportunidade da graça, e que se nós não correspondermos, perde-se. Essa frase tão forte de Santo Agostinho: eu tenho medo do Jesus que passa e não volta mais. E era aquilo que de fato se concretizava na vida daquele homem. E quando ele recebeu aquela notícia de que Jesus ia passar ali perto dele, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. E muitos que estavam no seu entorno mandaram que ele se calasse, zombando dele. Ele venceu o respeito humano, venceu essas vozes que queriam, impedir essa proximidade dele de nosso Senhor. Aqui fazendo um parênteses, Quantas vezes alguém que começa a querer se aproximar mais de nosso Senhor, mas alguém que esteja afastado dos sacramentos, quer se aproximar de nosso Senhor e começa a trilhar esse caminho, e muitas vezes as vozes, dos amigos, que nem podemos chamar de amigos, ou pessoas próximas, familiares, talvez por um peso de consciência, porque alguém está querendo se aproximar de nosso Senhor e o outro não, começa a zombar, a humilhar, começa a julgar as intenções, está querendo ser melhor do que os outros, está querendo ser mais santo do que os outros, vai virar um beato, uma beata, ou coisas semelhantes que se diz muitas vezes. E é preciso vencer o respeito humano, ser insistente, persistir, e não darmos importância a essas vozes, que são instrumentos do mal, instrumentos do demônio. E se aquele homem houvesse se calado, perderia aquela graça tão importante na sua vida. Venceu o respeito humano, venceu a vergonha, e continuou clamando, buscando mais ainda nosso Senhor: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E nosso Senhor nunca desampara aquele que coloca nele a sua confiança. Muitas vezes o bom cristão, o bom católico vai passar por tantas humilhações, desprezos, maus olhares do mundo, julgamentos, incompreensões. Mas quando nós colocamos no Senhor a confiança, podemos ter a certeza de que Ele nunca vai nos desamparar. E vem nos socorrer, nos sustentar, nos amparar com a sua graça. E para calar todas essas vozes, Jesus parou e foi ao encontro daquele homem. E aquilo que ele desejava acontece naquele momento. Jesus se aproxima e disse: o que queres que eu te faça? Está me chamando? Eu estou aqui. O que queres que eu te faça? E quando nós buscamos a nosso Senhor de coração verdadeiro e sincero, esse encontro acontece. Esse encontro de fé. E essa pergunta do Senhor que vem a cada um de nós: o que queres que eu te faça? E precisamos apresentar a nosso Senhor a nossa necessidade. Senhor, que eu veja. Qual é a dificuldade para esse Deus que com a sua palavra criou todas as coisas, como nós refletimos na última semana, com a força da sua palavra? E Jesus agiu de diversos modos nos seus milagres. Muitas vezes segurou pela mão, tocou no corpo, tocou nos olhos, fez outros cerimoniais. Mas hoje Jesus queria apenas mostrar e retribuir a fé daquele homem. E vai dizer exatamente: a cura acontecia por isso. E respondeu para ele: vê, a tua fé te salvou. E aquele milagre para a glorificação de Deus, ele passa a enxergar,
agradece a nosso Senhor, vai seguir, continuou seguindo a nosso Senhor, e todo o povo louvou a Deus nosso Senhor. Prezados irmãos e irmãs, supliquemos a intercessão da Virgem Maria, que nas suas diversas aparições não veio trazer nenhuma novidade, mas despertar a nossa atenção para algum ponto do Evangelho, como nós ouvimos Nossa Senhora de Lourdes, agora há poucos dias, dia 11, pedindo oração, pedindo penitência. E essa voz que é a voz da igreja, que é a voz de nosso Senhor, para nós iniciarmos o tempo da quaresma. Crianças, jovens, adultos, idosos. Todos devem escolher, pode ser um pequeno sacrifício, mas que seja a nossa companhia quaresmal, que sejamos fiéis. Mais importante do que ser um grande sacrifício, né, ou um pequeno sacrifício, mas que sejamos fiéis àquele compromisso que nós assumirmos. Não é um compromisso sobre pecado mortal, não, mas um compromisso quaresmal. Um passo, uma escolha, um propósito generoso para com o Senhor. De rezarmos mais, de sermos mais próximos de nosso Senhor e de fazermos algum sacrifício, para que nós sempre nos lembremos de que estamos no tempo da quaresma, de que precisamos nos penitenciar dos nossos pecados, que precisamos oferecer o sacrifício em memória da paixão, da morte de nosso Senhor, e que essa penitência corporal nos lembre aquilo que é mais importante, a penitência interior, o arrependimento dos nossos pecados, para que isso nos conduza ao sacramento da confissão e tenhamos esse encontro íntimo com nosso Senhor, que vem trazer essa luz, que vem trazer essa clareza, que vem trazer essa graça, que vem preencher o nosso coração com o seu amor, com a sua caridade, para que um dia nós possamos contemplá-lo na glória do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.